Olá, tudo bem? Muito bom dia. Sejam bem-vindos à segunda jornada pedagógica da educação infantil. Eu sou Thiago Omide e vou apresentar esse programa para vocês. Eliana Maria Bahia Bering se formou em Psicologia pela Universidade Católica de Minas Gerais. É doutora em Educação pela Universidade de Londres e fez pós-doutorado na Universidade Federal Fluminense. Atualmente, é pesquisadora da Fundação Carlos Chagas. Atua com formação inicial e continuada de professores da educação infantil e do ensino fundamental. Como consultora da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, a professora Eliana coordenou a elaboração das orientações curriculares para a educação infantil, lançadas no começo de 2010. Quando a gente abre os olhos, o mundo parece refletido dentro da gente. Então, hoje nós vamos falar da qualidade da educação infantil, em especial para a creche, a qualidade na educação infantil, e eu queria centrar a minha fala no Cuidar e Educar, que é um dos aspectos que são, o Cuidar e Educar são uns dos aspectos que a gente avalia quando entra para monitorar o trabalho da educação infantil. A gente acredita que educar e cuidar são funções essenciais do profissional de educação infantil e que eles, educar e cuidar, são indissociáveis. A gente vai conversar sobre isso ao longo da minha fala, para vocês entenderem direitinho o que nós estamos chamando de indissociáveis, essas duas tarefas principais e essenciais. Eu queria começar mostrando, falando um pouco desse livro. Esse livro foi construído pela professora Maria Malta Campos e a professora Fúvia Rosenberg, de São Paulo. Chama Critérios para um Atendimento em Creches que Respeitem os Direitos Fundamentais das Crianças. E nós devemos nos basearmos nessas informações, porque elas são informações de base para o trabalho nas creches, principalmente. Eu acho até que as informações aqui contidas são pertinentes para todos os níveis da educação, porque compreendemos que hoje as crianças são pessoas de direito e devemos respeitar esses direitos, estejamos aonde estivermos, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental. E então, eu começo a minha fala com algumas citações aqui desta importante publicação. As autoras são Maria Malta Campos e Fúvia Rosenberg, mas é uma publicação do MEC. Então, elas ressaltam quais são esses direitos, e como devemos respeitar esses direitos quando se trata de atendimento às crianças de 0 a 3 anos. Elas falam que eu mesma fiz uma separação, porque elas colocam, sem uma separação didática, digamos assim, eu que separei cuidados e atenção e depois cuidados e educação. De uma maneira para a gente visualizar um pouquinho melhor, mas o argumento é que o cuidar e educar estão juntos. Então elas falam que a gente tem que respeitar a criança e prover atenção individual, promover um ambiente aconchegante, seguro e estimulante, se atentar para a higiene e a saúde, que são aspectos importantíssimos para as crianças de 0 a 3 anos e para as crianças maiores também, a proteção em termos de segurança física e em termos de proteção pelo estado da infância, ao afeto e amizade, que a gente deve desenvolver afeto e corresponder em termos de amizade entre pares e entre nós adultos e as crianças, permitir que as crianças expressem os seus sentimentos e que a gente dê uma atenção especial durante o período de adaptação à creche. É o período quando a criança sai de casa e vem para a creche, ou até mesmo, em algumas circunstâncias, sai de uma creche e passa para outra. E agora, os cuidados em relação à educação, como se a gente desse uma atenção neste bloco para os conteúdos curriculares, que a base da educação infantil a gente vem defendendo, e os documentos oficiais deixam isso muito claro, inclusive nas diretrizes.
para a educação infantil, publicada em dezembro de 2009, fala que a criança tem direito à brincadeira, tem direito ao contato com a natureza, a desenvolver sua curiosidade, imaginação e capacidade de expressão, ao movimento em espaços mais amplos, seja ele interno ou externo, dependendo da situação, e a desenvolver sua identidade cultural, racial e religiosa. E a política da creche, né, porque a gente fala que a gente desenvolve um projeto político-pedagógico, e a própria política da creche, esses que a gente acabou de falar, são critérios para um atendimento de qualidade da rede, das instituições. A política da creche deve também reconhecer que as crianças têm direitos fundamentais e que incluem os mesmos itens que falei anteriormente, incluindo seu bem-estar e seu desenvolvimento, levando em consideração que as crianças precisam se sentir bem e para que se desenvolvam de maneira integral e saudável. O ambiente, que a gente proporciona um ambiente aconchegante, seguro e estimulante, tenha também políticas para a higiene e saúde, quer dizer, promover de maneira que seja possível cuidar da higiene e a saúde das crianças, que é o direito delas, uma alimentação saudável, a brincadeira, a ampliação de seus conhecimentos e o contato com a natureza. É interessante que elas colocam sempre o contato com a natureza, não é? Que a gente olhe para fora, que a gente tenha possibilidades de interação com o mundo que nos rodeia. Essa foto, por exemplo, aqui é uma turma de bebês, daqui são umas carinhas pequenininhas de bebês, sentados em volta de uma mesa com os adultos, debaixo de uma grande árvore, do lado de fora da sala. A sala deles tem uma porta que abre assim, de correr, e eles têm esta visão. Aqui está meio mostrando bem o que é uma educação infantil, uma certa bagunça organizada do lado de cá, que eles também podem ver os outros campos dos espaços existentes nessa escola. Essa escola, na verdade, atende crianças de 0 até 6 anos. E essa cerca que separa a área externa dos bebês é como se fosse um solário do resto do pátio externo. Então, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que a educação infantil engloba ações referentes ao educar e ao cuidar. Partindo dos direitos fundamentais das crianças e dos critérios fundamentais de atendimento para essas crianças, a gente percebe claramente que as ações da educação infantil englobam ações referentes a educar e cuidar. Aqueles que se ocupam com o cuidado e educação de crianças pequenas constituem-se em uma referência para elas. Gravem essa frasezinha, porque eu vou voltar nela daqui a um pouquinho, vou explicar um pouquinho melhor isso, mas a gente tem que manter na nossa cabeça que o adulto, enquanto sujeito mais experiente e preparado para estar ali, se transforma numa referência para aquelas crianças que estão ali sob a sua responsabilidade. E o profissional da educação infantil se responsabiliza pela mediação com o meio físico e social. Somos nós, adultos, que recebemos esse grupo de crianças, que ficamos responsáveis, em que apresentamos, introduzimos essas crianças no mundo do conhecimento, da aprendizagem, das relações sociais, das relações com seus pares. A criança, como é que a gente vê a criança nesse sistema de educação infantil e dentro dessa perspectiva de direitos também, né? A criança, ela é uma pessoa aqui agora, ela não é uma pessoa ela não é um ser que vai se tornar um adulto, que vai se tornar uma pessoa, ela já é. Ela é uma pessoa e ela tem necessidades pontuais, mas ao mesmo tempo ela é um sujeito em desenvolvimento. Então, nossas ações devem estar voltadas para aqui e agora, prestando atenção no que elas estão fazendo aqui e agora, no que elas estão nos solicitando, mas também as ações para o futuro próximo. Como que a gente tem que pensar para fazer essa trajetória junto com as crianças para que elas usufruam e possam tornar crianças mais experientes, pessoas mais experientes. Eu queria falar um pouco das rotinas e das rotinas de cuidados, partindo dessa base que já dei agora, as crianças de direito. E as rotinas, elas estabelecem o ritmo do dia, o ritmo de cuidados ao longo do dia
e tem como foco defender o bem-estar e o desenvolvimento saudável dessas crianças. As rotinas, ou tem autores que tratam a rotina como cotidiano, fiquem à vontade, não tem problema nenhum com a terminologia, elas ajudam as crianças a desenvolverem as atividades. É muito importante que a gente tenha este cotidiano organizado de maneira que as crianças entendam o seu cotidiano, a sua rotina, e que sejam capazes de desenvolver atividades, partindo do princípio que elas têm ali o bem-estar e as possibilidades para isso. E elas também ajudam para que as brincadeiras possam ocorrer de maneira saudável e prazerosa e, principalmente, que promovam situações de aprendizagem, que esse todo, né, uma rotina de cuidados, que estabeleça o bem-estar e promova o desenvolvimento saudável das crianças, que ajuda a desenvolver as atividades e as brincadeiras, que é a atividade principal das crianças, dentro deste cenário todo, que a gente observe e promova situações de aprendizagem. São todos estes momentos de aprendizagem. Eu queria falar um pouquinho sobre essas ações, o que são as ações pontuais, para a gente ter uma ideia que a criança tem as suas necessidades neste ponto no tempo, mas também essas necessidades vão se alterando e a gente tem vistas nas necessidades a longo prazo. Eu separei por áreas de desenvolvimento para poder exemplificar melhor quais são as ações pontuais que a gente precisa prestar atenção quando as crianças são pequenas e quando elas vão se desenvolvendo e vão adquirindo novas habilidades. Então, dentro do desenvolvimento físico e motor, por exemplo, digamos que a gente está percebendo que a criança está quase andando, né? Nós temos, sim, que parar e prestar atenção nessa criança que está me demonstrando a possibilidade de sair andando e que nós, então, ajudemos essas crianças a, de fato, efetivar. Então, esta é a necessidade. Eu estou chamando a atenção, a criança está aprendendo a andar e é necessário que eu, pontualmente, a ajude a conquistar esta habilidade. Na perspectiva do desenvolvimento cognitivo, por exemplo, na aquisição de linguagem, é muito importante que a gente tenha a paciência e a calma de ouvir as crianças e de esperar que elas terminem um pensamento, de esperar que elas consigam articular as palavras. É importante que eu faça essas ações pontualmente, que eu observe quais são as necessidades das crianças neste ponto. O desenvolvimento social, se relacionar com os outros, adultos e crianças. Nós estamos vendo pelas pesquisas atualmente que os bebês e as crianças pequenas se relacionam sim com seus pares e a gente está vendo que eles estão demonstrando esse interesse e essa capacidade de se relacionar com os outros. É importante que a gente promova, que a gente incentive, que a gente estimule essas crianças a estarem naquele momento, num momento de brincadeira que foi aproveitado, ou um material novo que chegou em sala, que a gente está vendo que poderia ser um material que pudesse estabelecer essa relação social e a gente, então, prontamente desenvolve junto com elas. E o desenvolvimento emocional, que é deixar que as crianças expressem os seus sentimentos, os seus gostos, demonstrar suas preferências. Ouça as crianças, é muito importante que a gente pare e perceba quais são os pontos em que eles estão aqui agora e como eu posso ajudar a interferir, encaminhar essa necessidade pontual. Já as ações que eu estou chamando em desenvolvimento é como que a gente vê essas necessidades pontuais, esta que a criança está me demonstrando aqui agora, e como que eu projeto isso para um futuro próximo, um futuro a médio prazo. Vamos colocar médio prazo, de repente, de 1 ano, 2 anos, né? Então, desenvolvimento físico-motor. Nós estamos ajudando as crianças a andarem, a engatinhar até mesmo, ou outras um pouco mais para frente, que é empurrar, jogar, se expressar por gestos. Nós estamos trabalhando em direção à autonomia da criança, ela se movimentar com autonomia, ela sair, tomar iniciativas, ter a possibilidade de ser autônoma, né? Desenvolvimento cognitivo, a gente falou da aquisição de linguagem, como que a gente para e escuta as crianças, presta atenção no que elas estão querendo falar, ao invés da gente já concluir antes dela terminar. Nós estamos pensando como que a criança pode revelar o seu pensamento com princípio, meio e fim. Essa é uma habilidade básica para a aprendizagem.
no futuro, no ensino fundamental, ensino médio. A criança precisa saber se orientar, saber revelar qual é o seu entendimento a respeito de alguma coisa. E na educação infantil, a gente precisa esperar que as crianças revelem o seu pensamento, que pensem sobre soluções para problemas, sejam eles de quais ordens for, pode ser de ordem emocional, resolver uma briga com um colega, ou uma mordida, como a gente vê muito frequentemente na creche, mas também pode ser como que eu resolvo alguns problemas com relação às atividades que eu pretendo fazer. Por que a tinta escorrega? Por que quando eu pinto, eu quero que o ponto fique aqui, mas ela faz assim? Então, que a gente aguarde a criança a perceber e poder expressar aquilo que ela está vendo. Desenvolvimento social, a gente fala das relações com os outros, com os adultos e crianças, e a gente está pensando em como que essa criança vai se desenvolver para fazer parte de um coletivo. Como que ela vai se inserir no meio social, fazer relações com seus pares e outros, adultos, familiares. Então, nós estamos vendo que a criança está fazendo tentativas de relacionamento, de troca, ou até mesmo de uma briguinha, querer tomar alguma coisa um do outro, mas a gente tem que ter vistas a desenvolver ações, que as crianças sejam capazes de desenvolver ações com os seus pares, que sejam capazes de participar de ações coletivas, de momentos coletivos, de projetos coletivos. No desenvolvimento emocional, eu falei de expressar seus sentimentos, falar do que eles gostam, dos que eles não gostam. A gente pode imaginar como que eles lidam com conflitos dos outros, não é? Como que eu compreendo a perspectiva do outro. Ao lidar com conflitos emocionais, ao lidar com situações de tensão, eu tenho que começar a dirigir essa criança a ter a noção do outro, os cuidados com o outro, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Então, a gente vê, assim, que nós estamos, ao mesmo tempo, educando e cuidando. E o cuidar que eu estou tentando trazer para nós, não é o cuidar simplesmente de trocar fralda, levar ao banheiro, escovar o dente, pentear o cabelo, trocar de roupa, tirar o sapato, colocar o sapato. Mas é esse cuidado com a integridade da criança, com o seu bem-estar, com sua aparência física também, mas de uma maneira muito mais ampla. O educar e cuidar estão imbricados, estão abraçadinhos um ao outro. E aqui a gente traz essa perspectiva das atitudes e procedimentos para o cuidado de si e dos outros. Eu acho que esta é uma questão muito importante na educação infantil, que a gente deveria dar mais valor, porque eu tenho um autor que eu gosto muito, que é o Urie Bronfenbrenner, que ele fala que uma das coisas mais importantes na vida é a gente ensinar para as crianças que mais dia, menos dias, a gente vai acabar precisando de cuidar dos outros ou de ser cuidado por outras pessoas. Então, eu queria que a gente olhasse para essa perspectiva do cuidar, não somente dentro da perspectiva dos cuidados físicos e necessidades físicas, mas o cuidar com o cuidado que temos com o outro, o cuidado que a gente tem que ter ao se relacionar com o outro. E essas são tarefas essenciais. São tarefas essenciais para manter o bem-estar das crianças. É por meio do bem-estar, da gente se sentir à vontade, espontaneamente, que a aprendizagem é mais aproveitada. Então, nós desenvolvemos tarefas essenciais para o bem-estar das crianças e também desenvolvemos experiências significativas no processo de aprendizagem das crianças. São essas experiências, a gente faz escolhas na vida da gente e a gente escolhe situações onde a gente se percebe mais confortável, com mais bem-estar. E apesar de parecerem ações automatizadas para o adulto, os cuidados de si e dos outros não são para a criança assim automatizados, e eu quero dizer automatizados mecânicos. A gente faz as coisas mais mecanicamente no que diz respeito, parece que a gente já aprendeu que para a gente se manter saudável, a gente precisa de cuidar de algumas maneiras da gente mesmo. Então, temos uma rotina de cuidados, mas essa rotina de cuidados não são tão prontamente automatizadas nas crianças. As crianças precisam aprender a cuidar de si
e a cuidar dos outros. E é por meio das nossas ações, de como nós agimos e transitamos no meio delas, que elas vão aprendendo alguns valores e alguns hábitos. As crianças cuidam de si e dos outros ao brincar, imitando comportamentos vistos e experiências vividas. E hoje a gente está vendo que mesmo os bebezinhos, os menorzinhos, que sejam, eles já integram na sua brincadeira, no seu imaginário, coisas do nosso cotidiano que é visto em casa, na família, pelos amigos, pelos seus pares. Aqui nós temos duas fotos de crianças de creche, também tendo vivências muito típicas e comuns, né, que é o da minha esquerda. Essas são as crianças, chefes aí, né, numa atividade de cozinha, pode ser até de ciências, de misturar coisas, de mudar o estado das coisas, e elas estão ali representando, cuidando dos outros. Do lado nós temos uma foto de uma criança bem pequenininha, ele tem mais ou menos 2 anos, numa situação bastante significativa e representativa. A gente vê que a escola se preocupou em ter bonecos de diferentes raças, etnias, e ali é uma criança brincando com o seu par, digamos assim, não é? Dando comidinha para eles, numa situação de completo conforto, espontâneo, e também revela um cuidado. Quer dizer, nossas atitudes, nossos comportamentos, nossas experiências enquanto adultos dentro de sala são referências para as crianças. Elas imitam, elas não aprendem somente por imitação, mas elas imitam também. Elas aprendem por diversos outros meios, mas um deles, muito importante, é a partir dos exemplos que elas veem, de níveis de respostas que a gente dá para as crianças. O grande tema dessa minha fala é sobre a qualidade na educação infantil. E eu elegi para falar para vocês hoje essa duplinha do educar e cuidar, porque acho que nunca é demais lembrar que os dois estão juntos, que cuidar e educar são muito pertinentes para a faixa etária que nós trabalhamos, de 0 a 3 e 4 e 5. E eu peguei de um dos instrumentos mais utilizados em avaliação de qualidade na educação infantil, o item rotinas de cuidado pessoal, e trazer para vocês exemplos de situações em que a gente pratica essa rotina de cuidados pessoais. Então, quando as crianças chegam e vão embora, que são momentos de acolhimento, de demonstração de carinho, de que bom que você veio e que bom que agora vai encontrar com a sua família, que amanhã a gente se vê de novo. Esses momentos são momentos importantes, fazem parte das rotinas do cuidar, fazem parte das rotinas do educar, que é como você se coloca na vida, como que você recepciona as pessoas, como que você interage com seus pares. A refeição e merendas, um momento que eu acho riquíssimo, momentos de interação muito ricas, que a gente pode desenvolver conversas e trocas de ideias de todos os tamanhos e cores e gostos, não é? E num país como o nosso, em que as refeições são importantes, são motivos de reunião, são motivos de muita conversa, de muita preparação, para nós é um momento muito particular dentro da instituição. Ela se torna ainda mais importante porque nós estamos numa instituição, quer dizer, as coisas são muito maiores, tem um número grande de pessoas, um número grande de crianças, tem várias coisas que a gente tem que prestar atenção, então nós temos que tornar esse momento um momento de aprendizagem também, de interação. O momento do sono, que é bastante controverso, né? Nós pensamos que o sono é um momento que traz, claro, todas as crianças precisam desse soninho, a gente não está questionando a necessidade do sono, acho que é uma necessidade pontual, uma necessidade da infância, que as crianças se recomponham durante o dia para poder continuar crescendo, mas é aquele momento de aconchego, é aquele momento em que a gente dá uma outra atenção para a criança, é um momento que a criança precisa se sentir segura para deixar que o relaxamento chegue, que ela se sinta bem até para dormir. As trocas de fraldas e o uso do banheiro são momentos também de respeito à intimidade da criança e à sua privacidade. São momentos ricos também, em que a gente pratica
o respeito explícito ao corpo da criança, aos seus cuidados com ela própria e as ajudamos a vencer dificuldades para que elas próprias cuidem de si mesmas. Então, é um momento bastante importante. E as práticas de saúde e de segurança que permeiam todas as ações na instituição. A instituição precisa dar indicações de que ela tem uma prática de saúde perfeita, se possível. Uma das coisas que a gente vem dizendo, assim, que é muito simples de fazer e que a gente quase não faz é lavar as mãos. Vamos lavar as mãos ao trocar a fralda das crianças, ao ir no banheiro, ao mexer com tinta, ao mexer com areia, com massinha. Isso tudo nós precisamos de integrar essas ações na nossa prática. Isso determina, assim, a qualidade das situações de aprendizagem, porque as crianças precisam estar bem, não precisam se contaminar tanto. A gente sabe que tem essa questão da saúde na creche, que a gente ouve muitos pais dizerem: foi só entrar na creche que eles começaram a ficar com o nariz escorrendo, foi só entrar na creche que começou a ter febre, etc. Mas nós precisamos, então, prestar atenção nas práticas de saúde. Eu sei que tem um monte de complicações, até mesmo estruturais, né, de infraestrutura mesmo, de construção, que não nos dão essa condição, mas a gente precisa prestar atenção nela. E as questões de segurança, que eu já disse no princípio, né, que tá ligado com a proteção à infância, com a proteção às crianças no seu dia a dia, que permeiam todas as ações na instituição. O sono e as brincadeiras são cuidados e atividades essenciais. Eu trouxe essas fotos só para fazer uma ilustração de que são 2 ambientes cuidadosamente preparados pelos adultos. Aqui a gente pode explorar. Tem a área que tem aqui um soninho, uma área com tapete que chama a atenção da gente para que esse acolhimento gostoso, que os bebês podem ficar tanto no bebê conforto, enquanto a gente faz uma atividade com eles, ou mesmo no almofadão, ou nos tapetes aqui colocados para esse fim. Aqui nós poderíamos questionar uma série de coisas, né, com relação aos berços, que estão aqui muito próximos de uma área de atividade, mas nós podemos planejar atividades. Nestes momentos mais calmos, eu digo que, assim, a rotina ela tem que incluir momentos ativos, que as crianças podem correr, fazer atividades de construção, de grandes movimentos, mas também fazer uma atividade de recolhimento, de calma, de relaxamento. E esses 2 ambientes são ambientes que nos inspiram isso. São ambientes que trazem as possibilidades de movimentos ativos, de momentos ativos, com brincadeiras ativas, que as crianças podem ficar até suadinhas, mas também traz um aconchego aqui, nesse tapete emborrachado, com uma professora, com 2, na verdade, com alguns bebês ali, dando atenção devida, uma atenção quase que individualizada também. Então, são ambientes que promovem o cuidado e o educar. Na alimentação, nós avaliamos aspectos como a adequação de horários e necessidades das crianças, o balanceamento nutricional das refeições, os procedimentos de higiene, as interações sociais durante as refeições. Isso tudo são aspectos muito importantes para o momento da alimentação. E esses instrumentos de onde a gente tira essas informações e fazem essa listagem de aspectos importantes para a avaliação da qualidade, eles são também muito didáticos. Então, aqui na alimentação, a gente está falando mais do aspecto técnico da alimentação, desculpa. São os horários, as necessidades das crianças, o balanceamento nutricional, os procedimentos de higiene. E lá mais para frente, a gente fala um pouco mais das interações durante as refeições. Aqui a gente vê uma turminha de 2, 3 aninhos, já sentadinhos nas mesas, com a professora servindo, iniciando um procedimento aqui da alimentação, onde todo mundo pode compartilhar. As crianças não estão sentadas numa mesa muito grande, elas estão próximas e elas podem, então, fazer comentários e interagir durante o momento que a gente inclui nos momentos de cuidar. Então, falamos, um outro item muito importante na avaliação da qualidade são as interações. As interações com as crianças entre 0 e 3 anos se dão em todos os momentos do dia. As crianças nessa faixa etária, elas são muito ativas, são muito participativas, querem interagir conosco e querem estar explorando, investigando e aprendendo. Então, por meio das interações, a gente promove as aprendizagens.
O cuidar e educar significa interagir, significa mediar, auxiliar as crianças a se inserirem no meio social. Quer dizer, educar e cuidar está sempre junto. As interações aqui, a interação entre adultos e crianças, a gente avalia também, gostaríamos de avaliar quando estamos pensando em qualidade, ou vamos colocar assim, a gente gostaria de que vocês construíssem interações bastante ricas entre adultos e crianças. Essa aqui é uma situação de uma professora numa escola em Florianópolis, onde ela põe os bebês em volta junto com uma outra colega e ela toca violão, enquanto isso as crianças cantam, interagem entre si. A gente vê esses dois bebezinhos aqui interagindo, batendo palminha, conversando aqui do lado, e aqui ela faz uma intervenção com um grupo menor. Na verdade, esse aqui foi um projeto que essa professora desenvolveu para esse grupo de crianças, e ela era uma musicista, então toca violão, ela canta, ela toca outros instrumentos, então ela desenvolveu deu essa ênfase ao projeto, né, trazendo música, e viu quantas possibilidades ela poderia ter de interação com as crianças, com os bebês, né, porque são bem pequenininhos, é 1 aninho e pouquinho, para interagir com as crianças. Esse item interações, ele pode ter o foco na supervisão, né, na supervisão do brincar, do processo de aprendizagem, na supervisão das interações entre crianças e crianças, a supervisão das relações entre a equipe e a criança, e uma intervenção de maneira adequada e quando pertinente para disciplinar as crianças, que é principalmente evitar que as crianças tenham ou provoquem acidentes, não é? Se machuquem e que tenham comportamentos que a gente de fato não gostaria. E nos momentos das atividades, quando as crianças estão desenvolvendo atividades livres ou atividades coletivas, dirigidas ou não, né, as atividades coletivas, relaxamento e atividades, um relaxamento com atividades calmas, como que a gente supervisiona essas situações. Por exemplo, uma atividade calma, que a gente pode chamar, é a pintura com dedo, por exemplo. Apesar de bagunçado, né, de fazer bagunça, pintura a dedo, ela é uma atividade que as crianças podem, né, ficar ali num momento que é dela, fazendo uma pintura, ou mesmo com pincel, né, a criança maiorzinha. Esse é um momento de atividade calma, ou uma criança que está olhando livros. E nos momentos de refeição, nos momentos de cuidados mesmo físicos, né, e também nos momentos de conflitos e mal-estar, quando as crianças não estão bem ou estão tendo algum problema. A supervisão do brincar também acontecendo do lado de fora da sala, não é uma supervisão pedagógica apenas dentro de sala, né? O cuidado com as crianças se estende para além dos limites das salas, e a supervisão nestes momentos inclui momentos de aprendizagem também. E está muito relacionado àquele item relativo à segurança e proteção das crianças, que é um item que também deve ser avaliado. A avaliação de qualidade, ela inclui aspectos que são de base, no sentido de como que esse ambiente promove a aprendizagem e ainda é seguro e oferece proteção às crianças, proteção no sentido do corpo físico, mas proteção no sentido de proteção à infância também, como eu já disse. E, portanto, a avaliação da qualidade, se você não tem estes itens, essas possibilidades alinhadas, é bastante complicado que você desenvolva uma prática pedagógica que seja fundamentada nos direitos das crianças. Então, eu estou trazendo para vocês um panorama de itens que a gente leva em consideração ao avaliar uma prática de qualidade. Um deles é essa supervisão do brincar. Não só a supervisão do brincar, mas a interação por meio do brincar também. E aqui também trouxe algumas fotos para ilustrar, né, que uma boa prática é aquela em que a equipe facilita as interações positivas entre as crianças, que é a construção de atividades coletivas, né, que aqui com um produto que é do coletivo, contando com a participação das crianças, mas também com projetos um pouco mais particularizados para que as crianças possam interagir entre si. E aqui, nesse cantinho aqui, parece ser um cantinho de livros que as crianças podem contar a história umas para as outras ou brincar a partir da interação com os livros e etc. Então,
facilitar interações positivas entre as crianças no coletivo, com atividades que são do coletivo, mas também com projetos que sejam mais voltados para aquelas crianças que estão nos mostrando que querem fazer alguma coisa em pequeno grupo. Eu queria ressaltar, então, que as crianças precisam de atenção planejada do profissional da educação infantil, que leve em consideração o educar e o cuidar. Que há necessidades imediatas que precisam ser atendidas por meio de práticas de qualidade. Aquelas necessidades que a gente identificou pelas áreas de desenvolvimento, que são as necessidades que a gente precisa estar atentas naquele momento, dar atenção naquele momento. Mas também há necessidades educativas que precisam de planejamento coletivo. Quer dizer, nós temos perseguir metas, traçar metas para que a gente possa liderar essa trajetória educativa. Pode passar. Eu também queria ressaltar que cuidar faz parte expressivamente do cuidar. É um equívoco a gente separar cuidados e educação. Na educação infantil, isso não existe. As duas coisas estão juntas e são importantes. O bem-estar das crianças deve ser perseguido para que elas se engajem nas experiências de aprendizagem, quer dizer, as crianças precisam estar bem, se sentir bem, ser espontâneas, vir para a nossa turma, para a nossa escola, com o prazer de estar ali para aprender. E que as lutas políticas devem caminhar ao lado da prática pedagógica, educar e cuidar. Uma prática pedagógica que seja responsável, pertinente, efetiva e pontual. Nós precisamos, eu trago essa das lutas políticas, porque nós precisamos que as crianças sejam atendidas agora. Ultimamente eu fui questionada por uma avó e falou comigo assim, mas Eliana, as crianças nessa idade, pouca lembrança elas têm das nossas interferências. Eu falei, se você acredita nisso, né, então não faz sentido a gente educar as crianças. A gente pode esperar que elas cresçam e cheguem até lá e aí a gente fala alguma coisa. Mas mesmo não tendo a lembrança, elas são participativas, elas estão em formação, elas estão em crescimento. Então nós precisamos atendê-las neste momento. Agora, há consequências para se a gente agir assim ou assado. Só que essas consequências não têm uma trajetória linear. Há pessoas que foram mal cuidadas a infância inteira e que são pessoas perfeitamente sociáveis, é isso que eu estou querendo dizer. Mas por que a gente vai deixar que as crianças passem por momentos tão difíceis? Se a gente pode fazer um ambiente mais prazeroso e ela conseguir chegar até lá de maneira mais íntegra. Então, eu estou dizendo com isso que a gente precisa atender as crianças agora. E, finalmente, a educação é um processo contínuo e, portanto, merece atenção e planejamento durante todo o tempo em que estivermos com crianças em pleno desenvolvimento. Nós precisamos planejar todas as etapas. O trabalho de todos os profissionais da instituição é igualmente importante. Da equipe pedagógica, da equipe gestora, dos serviços gerais e cozinhas, segurança, área externa e todos eles que nos trazem ali para dentro, nos põem ali dentro. E eu não queria que a gente perdesse de vista que as crianças devem brincar, se emocionar, falar, registrar, escrever, ter a noção das combinações de números, de formatos, ter contato com a natureza, se encantar com o mundo que vivem, dançar e se movimentar, experimentar sons e ritmos diferentes, ter diferentes repertórios, poder cantar, desenhar, pintar, cuidar de si e aprender a cuidar dos outros. Ter a possibilidade de se expressar e se relacionar. Eu coloquei esses em negrito porque eu acho que são, assim, gritam mesmo, né? Eles têm que aprender a falar, a ouvir, a dar opiniões, registrar suas ideias, escolher e tomar as suas decisões. E queria finalizar com a Rosete Ferreira, que fala da indissociabilidade entre o cuidado e a educação. E acho que o que ela fala de mais bonito é tanto o processo de cuidado quanto o de ensino-aprendizagem tornam-se muito mais efetivos e prazerosos quando há uma sintonia entre quem cuida e quem é cuidado. E entre quem ensina e quem aprende. E esse quem são as mesmas pessoas. E queria também ressaltar a importância de vocês utilizarem os documentos que a Secretaria tem construído. Eu tenho acompanhado a construção disso, que são as orientações curriculares,
o caderno de planejamento e as orientações para profissionais de educação infantil, que contribuem enormemente para a gente promover o bem-estar das crianças e a possibilidade de uma aprendizagem que seja efetiva para ela. Muito obrigada.